Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Espírito de confiança é a glória de hoje. O nome da reunião de hoje. Anote: Espírito de confiança. É o que eu recebo em todos vocês e na vida dos amados que estão participando dessa transmissão, me acompanhando também do outro lado. Recebo você abençoado, com firmeza, em bom ânimo, com confiança em Deus por dentro, em o nome do Senhor Jesus, confessando a sua fé em Deus, nessa adversidade, nessa situação dentro de casa, diante desse filho que está nas drogas, diante desse filho ignorante com você, difícil de conviver, eu recebo você confessando a sua fé em Deus. A transformação dessas situações dentro de casa, na vida dele e na sua própria vida, no seu trabalho, nas suas finanças. Em meio às tempestades da vida, você, tendo confiança em Deus, esse espírito de confiança, em o nome de Jesus, não alimente o desânimo, mantenha a confissão. E se você, porventura, não está se sentindo assim, pastor, eu estou desanimado, viu? Eu não sinto aquela vontade de confessar a minha fé em Deus. Então pede, dai-me, Senhor, bom ânimo. Pede, abençoado. Você também, do outro lado, que acompanha essa transmissão, pede ao Senhor, dai-me, Senhor, firmeza, ânimo, para eu confessar a Tua palavra nessa enfermidade, nessa dor. Dá ânimo para mim, Deus, para eu perseverar nesse momento de dificuldade financeira. Dá ânimo para mim, Senhor. Dai-me em nome de Jesus. Se você não está se sentindo animado, se você não está se sentindo firme nas coisas do Senhor, peça. Chame a existência, porque lá em Hebreus 11:1 diz que passa a existir. Amém. Quando a gente confessa, quando a gente chama a existência. E eu recebo você acreditando que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nem essa situação que você pensou agora. Você mesmo aí do outro lado. Nem essa situação é impossível para Deus. Em o nome de Jesus. E hoje nós vamos nos basear na vida de Davi. Nos bons exemplos de Davi. Os bons exemplos merecem ser observados. Amém? Os bons exemplos a gente deve observar e seguir. E o mau exemplo a gente joga fora. Mas os bons a gente deve transferir para a nossa vida. Tomar para a nossa vida. Trazer para a nossa vida diária, para a nossa vida prática. O que a gente vai aprender nessa manhã através dos bons exemplos de Davi. A vida de Davi, a Bíblia, observando a Bíblia nos entrega a ele a imagem de Davi como homem segundo o coração de Deus. Que coisa linda, abençoado. Você ser considerado um abençoado por Deus, segundo o coração dele. Um homem segundo o coração de Deus. Isso é algo muito lindo, muito maravilhoso. Você ser considerado por Deus um alguém segundo o coração desse Deus. O que você faz, o que você pensa, vibra com a mente de Deus, com a palavra de Deus. A mente, os pensamentos de Davi vibrava com os de Deus. Davi era um homem sujeito a erros. Tem esse detalhe, porque lá atrás ele cometeu erros
Como nós também temos uma carne e estamos sujeitos a cometer erros, a falhar. Porém, ele era amado por Deus, porque ele tinha a capacidade de ser humilde para se arrepender desses erros. Isso agrada, isso chama a atenção de Deus. Você ser uma pessoa humilde para reconhecer os seus erros. Eu preciso mudar. Esse não é o caminho. Esse caminho não é o correto para a minha vida. Não é isso que Deus quer para mim. Ele já mostrou na palavra dele que isso é algo que vai causar sofrimento para mim. Então é muito bom quando há um arrependimento, quando você procura fazer tudo para agradar a quem? A Deus. E quando você está em sintonia com Deus, por causa dessa sintonia que você tem com Deus, a sintonia que Davi tinha, uma mente que vibrava com a mente de Deus, quando ele desagradava a Deus, Davi logo se sentia mal com aquilo. Toda pessoa que está em sintonia com Deus, vivendo em temor, comprometido com Deus, quando ele comete algo que desagrada ao Senhor, ele logo se sente mal. É automático. E na história de Davi a gente vê isso também. Como também na história de Davi a gente percebe que ele passou por muitas tempestades, mas nunca desistiu. E é aí que entra a glória de hoje, espírito de confiança. Enfrentou muitos desafios, mas nunca desistiu de lutar. Para sair do deserto, do dia mau, ele sempre se agarrava em Deus. É isso que você tem que fazer também. Cada vez mais que você se agarra, cada vez mais que o teu compromisso é maior com o reino de Deus, com o evangelho da graça, mais solução você vai ter para as tuas causas. Você vai ver assim, sabe, uma ministração angelical tão sobrenatural, que você, meu Deus, que maravilha. Eu estou reinando em vida. Porque quando lá em Romano diz que nós estamos aqui para reinarmos em vida, não é no céu paraíso, é reinar em vida, é aqui. Reinar em vida, então não é lá, é aqui. Essa coisa de ruas de ouro, aqui lá, eu não vejo a hora de passar pelas ruas de ouro, é ouro, é ouro, é prata, é ouro, é prata. O reinar é aqui. Lá é um outro corpo, um corpo glorificado, que Paulo fala em Filipenses, que você vai estar bem livre, bem distante desse corpo de humilhação que nós temos atualmente. Que chora, que sofre, que passa por tristeza, tribulação, que sente dor de barriga, diarreia e tantas outras coisas. É corpo de humilhação. Não é verdade, abençoado? Tem desejos enganosos, paixões enganosas, que levam você para um abismo. Então é muito importante quando você anela pelo reino de Deus. Você é livrado, você é guardado, como Davi. Assim eu recebo você. Em espírito de confiança, em sintonia com Deus. E eu quero começar esse tema de hoje, espírito de confiança, lendo o segundo livro de Samuel, capítulo 8, verso 6. Vamos a essa primeira evidência. Segundo livro de Samuel, o capítulo é o 8, verso é o 6. Olha só, começa assim, você que me acompanha também do outro lado, a essa transmissão, anote num bloquinho ou num caderno de anotações, para você depois meditar uma vez mais. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 8, amado de Deus, verso 6. O verso é o 6. E diz assim: Davi pôs por guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de quem? De Davi. E lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi,
por onde quer que ia. Transfira essa palavra também para a sua vida. Eu recebo Deus também me dando vitórias por onde quer que eu ande. Eu recebo você nesse espírito de vitória, nesse espírito de confiança. Eu recebo Deus me dando vitória por onde quer que eu ande. Diga isso também para o seu irmão. Eu recebo Deus te dando vitória nessa situação. Deus te dando vitória nessa situação em nome de Jesus. Que eu não sei, amado de Deus, você que me ouve agora, eu não sei qual é. Eu não sei se é dentro da tua casa, eu não sei se é no teu casamento, eu não sei se é esse filho por conta das drogas, ou por conta da sua grande ignorância, eu não sei se é problema financeiro, não sei. Mas declare, transfira a palavra de Deus para a sua vida, aplique o conhecimento na sua vida diária, na sua vida prática, em nome de Jesus. Chame a existência. Eu recebo tendo vitória nessa situação, meu Deus. Em nome de Jesus. Eu me recebo reinando em vida, porque do jeito que está, pastor Sandro, eu não estou vivendo. Eu estou gemendo, eu estou sofrendo. Eu não tenho paz. Eu estou sem paz, pastor Sandro. Então chama a existência. A minha maior preocupação, pastor, é esse filho desencaminhado. Não dá certo na vida financeira, não dá certo na vida sentimental. A vida dele é uma bagunça de A a Z. É tudo fora do lugar, pastor. E isso me tira a tranquilidade. Eu não durmo. Eu não tenho sossego como mãe, como pai. Então transfira essas palavras. Eu recebo Deus me dando vitória nessa causa, nessa situação, em nome de Jesus. Deus existe, gente. Deus é poderoso. Deus pode tornar o impossível possível. Deus pode tornar o impossível possível. Não podemos descrer. Não podemos desacreditar das palavras de Deus, em nome de Jesus. Agora, nisso tudo, tem um porém muito importante. Davi tinha bons antecedentes diante de Deus. Bons antecedentes. Diante do Senhor. Havia um histórico para Deus dar a Davi vitórias. Davi tinha uma vida com Deus. Uma vida comprometida com Deus. Houve um histórico para Deus dar vitórias a Davi por onde ele passava. Aonde ele ia, Deus dava vitória. E ele teve muitos problemas, muitos desertos, até com a própria família, problema com o filho, situações de carne na vida dele que ele precisou superar erros. Isso é uma vitória também quando a gente supera. Ele enfrentou muita complicação na vida, mas a vontade de ter uma obediência completa em Deus estava acima de tudo. E isso tornava ele um vitorioso. Eu tenho vontade de agradar a Deus. Eu tenho vontade de viver para o Senhor. Não é à toa que nós temos um livro chamado o Livro dos Salmos. Isso são canções, são orações que ele realizava para quem? Ao Altíssimo. Ao Senhor dos Exércitos. Ao nosso Pai, ao nosso Deus. O mesmo Deus de Davi era o nosso. É o meu e o seu. Permanece vivo até hoje. É o Criador dos céus e da terra. Foi o mesmo que disse, haja luz. E a luz passou a existir. Foi o mesmo que disse, para ver os fundamentos da terra. O mar e tudo que se vê hoje. Um Deus com tamanho poder, com tamanha glória. Não existe nada impossível para Ele. Mas é necessário que haja em cada um de nós um histórico de fé. Um histórico de confiança, de firmeza, de bom ânimo. Temos que ser pessoas comprometidas com a palavra, com o reino de Deus, com o evangelho. Não podemos ser aqui suaves seguidores de Deus. Ah, hoje eu vou porque eu estou afim. E não está chovendo, porque quando chove você sabe que eu não vou.
Quando eu não sou 8. Quando eu não sou 4, eu sou 8. Quando eu não sou 40, eu sou 80. E sai de perto. Eu estou no 220 aqui. Vai para longe de mim, hein? Com essa bipolaridade aí. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora está aqui dizendo, tu és o meu amado, tu és o meu tudo, Senhor. E outra hora está cheio de não me toque, dificuldade. Não. Não deve haver nada que atrapalhe o nosso relacionamento com Deus. Você nunca deve deixar de crer. Você nunca deve ter dúvida do poder de Deus na sua vida. Você nunca deve ser alguém que faz a caminhada sempre falhando. Começa, para no meio, aí depois anda mais um pouquinho, depois dá mais uma paradinha, aí depois anda mais. Não, faz a caminhada bonita. Para quando tu orar, você sentir aquele gozo, aquela paz. Eu estou servindo de fato, de verdade ao meu Deus. Tenho paz até quando oro. Eu sinto paz até quando oro, pastor. Isso é sinal que você está reinando em vida? A sua obediência está sendo completa no Senhor? Isso é muito importante, abençoado. Quando o nosso temor, a nossa obediência não é completa, esse temor logo fala. Ele logo avisa. Você precisa melhorar, hein? Você precisa mudar. Você está fazendo algo que é errado, algo que não é correto. O temor, a vida de Jesus, a vida de Deus logo fala, conversa com você. Quando a gente está em sintonia com Deus, abençoado, a gente logo se sente mal. Como Davi também, nos seus erros. Porém, seja humilde para consertar. Sair da carne e andar no Espírito, como Paulo diz. Os conhecedores da graça têm que sair da carne e andar no Espírito. Não é conhecer a graça e usar ela como uma situação para viver na carne. Nós estamos aqui para andar no Espírito, nos esforçar para isso em nome de Jesus. Diga, eu recebo essa palavra. Então Davi era um homem comprometido com Deus. Um homem perdoador, um bom exemplo a se pensar. Um homem de coração compassivo. Era um homem que não tinha vingança. Era um homem que procurava fazer o bem. E ele não tinha vingança, porque ele teve a oportunidade de se vingar, de matar Saul, que queria tirar a vida dele. E ele não fez. Então Davi era um homem de coração limpo. A mente de Davi vibrava com a mente de Deus. Deus não é perdoador? Deus não é misericórdia? Então a mente de Davi vibrava com a mente de Deus. É por isso que a Bíblia nos entrega a imagem de Davi como um homem segundo o coração de Deus, como está descrito lá em Atos, capítulo 13, a partir do verso 22. Atos 13, 22, você anota aí no seu bloquinho, você que acompanha a transmissão, anota aí no seu bloquinho. Atos 13, 22. Pastor, muita gente fala Davi, homem segundo o coração de Deus, mas aonde está descrito isso? Em Atos, capítulo 13, a partir do verso 22, está também aqui no telão para vocês que acompanham aqui de forma presencial. Está aqui, ó. Está vendo? Homem segundo o meu coração. E quem foi que deu esse título para ele? Um outro homem? Não, o próprio Deus. É lindo demais você ser reconhecido homem segundo o coração de Deus. Que coisa linda, Irene. É algo maravilhoso. Abençoada Zilda, pedra viva. É muito lindo isso. Muito lindo. E como eu estava dizendo, Davi era um homem perdoador. Não é à toa que o filho aprendeu isso. Ele viu isso no histórico do pai, o filho Salomão. Porque lá no livro de Provérbios, capítulo 20, verso 22, diz assim: não diga, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e Ele te livrará. E você acha que Salomão aprendeu isso com quem? Com o bom histórico
que o pai tinha diante de quem? De Deus. E esse Deus passou para Salomão: olha, o teu pai tem bons antecedentes, um bom histórico, porque ele teve a oportunidade de se vingar de Saul e não o fez. Bom histórico. Provérbios 20 e 22. Anote também no seu caderninho de anotações. Uma outra característica de Davi era a sua coragem, a sua confiança em Deus, para enfrentar as adversidades. E um coração que confia em Deus vale mais do que um exército armado até os dentes. Porque ele conseguiu destruir o inimigo, o Golias, sem nenhuma espada. E havia o exército de Israel ali. Mas veja que a confiança em Deus, esse espírito de confiança, um coração assim, vale mais do que um exército armado até os dentes. Um homem, uma mulher que confia em Deus, suplanta muita coisa nessa vida. Glória a Deus. Que causa espanto nas pessoas, que chama a atenção da medicina. Que o colega no trabalho fica assim, espantado. Mas nossa, você estava doente, você não conseguia andar, você estava passando necessidade, você estava do pé à cabeça, quebrado, arrebentado, a tua família... Mas como que mudou? Espírito de confiança, determinação, uma fé em Deus, muda tudo, transforma tudo, em nome de Jesus. E é como nós vamos aprender daqui a pouco, não se veja pequeno, porque você é grande no Senhor. Existe um gigante chamado Deus dentro de você. Em nome de Jesus. Então vamos aqui ler, meditar no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 1. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, 17 é o capítulo, verso 1. Primeiro livro do profeta Samuel, vá anotando, hein? O capítulo é o 17, verso 1. E nós vamos aqui meditar nos versos principais desse desafio de Golias contra o exército, contra o povo de Israel e também contra Davi. Antes da gente ler, eu quero contextualizar um pouco para que você entenda melhor. Nesse período aqui, Davi ainda não era o rei de Israel. Nesse período aqui, ele era ainda um garoto, um jovem que cuidava de ovelhas, mas que já meditava no chefe do mundo, que já vivia um compromisso com o autor da nossa salvação através de Cristo Jesus. Havia uma obediência, havia um viver, um fazer. Vá pensando nessas coisas, porque isso é muito importante. E o rei de Israel era Saul. E os filisteus eram grandes inimigos do povo de Israel. Os filisteus eram um grande grupo de inimigos contra esse povo de Israel. E no meio desses filisteus, tinha um sujeito grande chamado Golias, desaforado, e que em um dado momento da leitura falou: tem algum homem aí para me enfrentar? Tem alguém aí capaz de duelar comigo? De me enfrentar? Porque se conseguir me matar, me destruir, nós vamos passar a servir a vocês. Caso contrário, vocês é que vão ser escravos da gente. Vocês aí que falam acerca desse Deus aí, o Senhor dos Exércitos. Vocês é que vão passar a servir a gente. Se eu perder, como eu não vou perder? Porque aqui não tem homem nenhum para me enfrentar. Só que Jessé, pai de Davi, deu a missão a Davi: olha, seus irmãos estão em batalha. Vai lá levar alimento para eles. Leva comida.
E nesse trajeto, chegando lá, Davi tomou conhecimento da ameaça, da afronta. E aí, Davi apresenta a experiência dele com quem? Com Deus. Porque Saul tinha experiência de causas com os inimigos. Saul tinha experiência de batalhas, de inimigo A e de inimigo B. Porém, Davi, a experiência dele era com o Todo-Poderoso Deus. Experiência com Deus. Saul não, era experiência com os inimigos. O inimigo é forte, você é pequeno, você não tem condições. Às vezes a tua carne também fala isso para você. Isso às vezes te causa uma tristeza, uma depressão horrível. E você precisa superar isso em nome de Jesus. Isso é carne, querendo te jogar para baixo. Deus quer que você reine em vida. Essa coisa de ficar se vendo sempre como incapaz. Eu sou incapaz, eu sou fraco, eu nunca vou chegar lá, eu não vou vencer. Eu não tenho muito estudo, eu não sei nem ler, não sei escrever. Pega a Bíblia e você vai ver exemplos de pessoas e que Deus diz, eu pego gente assim, para que os sábios fiquem admirados, como pode, não tem estudo, não fez faculdade, não sabe nem escrever o nome. Olhando assim, você não dá nada. E a pessoa erguida, transformada, prosperada, pela glória de quem? De Deus. Deus. Olhando para Davi, um jovem, um garoto, a Bíblia conta que ele não conseguia nem vestir a armadura de tão pesada que era. Ele falou, tira isso de mim porque eu não consigo nem sair do lugar. Porque os seus irmãos tinham um porte físico de atleta. Eram homens fortes. Tanto é que o profeta Samuel, quando foi ungir um dos filhos de Jessé a rei, e esse rei era Davi, mas só que ele ainda não sabia, a carne dele, o coração dele se enganou no início. Deve ser esse. Tem porte de rei, é forte. É um homem forte, tem presença de rei. Aí Deus teve que falar, você olha a aparência, eu estou olhando o coração. O meu escolhido ainda não está aí, ele está cuidando de ovelhas. É o pastor de ovelhas que eu quero, a rei de Israel. Ele é o meu escolhido. Ele é o meu escolhido. Então a gente vê aí que ninguém se coloca na obra de Deus pela força do seu braço. É Deus que te coloca. Você é um colocado por Deus aqui. É como nós aprendemos na reunião passada, aplicando a graça de Deus na sua vida prática. Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, capítulo 4, se não me falha a memória, verso 6. Deus mesmo iluminou você para o conhecimento do Evangelho. Isso é lindo demais. Então ninguém aqui adentra, ninguém está nessa obra por sua própria força. Aqui é Deus. Amém? Amém. Com esses detalhes, você já entendeu tudo. A leitura, ela passeia na sua cabeça, na sua mente. E você reina em vida. Porque Deus quer, eu e você, nesse espírito de confiança. A Bíblia não é um livro velho, como muita gente diz. Ah, isso é um livro velho. Tenha mais respeito você que fala isso. Aqui está a história da nossa vida. O nosso nascimento segundo o Espírito. A Bíblia é a certidão do nosso nascimento. Porque aqui fala quem é o meu pai. E ele diz, quando me gerou,
Antes da fundação do mundo eu te predestinei. Quando não havia céu, quando não havia pedra, mar, areia, não havia nada, você tinha sido predestinado por mim e você é meu filho abençoado. Efésios capítulo 1. Então, a Bíblia é a minha certidão de nascimento segundo o meu espírito. Porque eu não sou só essa aparência, esse homem com o microfone na mão. Eu sou um espírito, eu sou um anjo em vaso de barro. Um anjo em vaso de barro, assim como você que está aqui, graças a Deus. E cada vez mais chegando abençoados aqui. E abençoados que estão voltando. Você que me ouve agora. Pastor, eu já passei por aí. Estou com a vontade de voltar de novo. Estou arrependido, volte. Você será bem recebido. Porque você é a luz do mundo. A carne tem dessas coisas. Ela engana a gente. Faz a gente realizar um passeio como o passeio do filho pródigo. Mas o filho pródigo, ele entendeu que tinha que voltar para a casa do pai. Recebo você também tendo essa sabedoria, sendo iluminado por dentro. Eu vou voltar a me alimentar do Evangelho. Eu vou voltar a congregar em nome de Jesus. É muito bom estar aqui. Se você que me ouve do outro lado já se sente bem, melhor é aqui. Porque nem tudo que você está ouvindo nessa transmissão, nessa gravação, vai de forma completa. Porque não cabe, é muita coisa. É algo maravilhoso que acontece aqui, no nosso congregar. Então recebo você congregando às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 horas da manhã, por enquanto. Porque com o crescimento que está acontecendo aqui, teremos mais horários, ou de repente mudar de lugar. Porque essa é a minha confiança em nome de Jesus. Crescimento inevitável. Porque existe lá fora pessoas que anseiam pela verdade. Pessoas que anseiam por uma igreja que ensine a palavra de Deus com verdade. Amém. E nós somos a igreja que você anseia. Em nome de Jesus. Nós somos esse lugar que você anseia. As pessoas estão cansadas desse sistema. Petição de dinheiro, idolatria, fanatismo. Pessoas revelando coisas em nome de Deus, quando Deus diz, através da boca do profeta Jeremias, eu não falei nada disso, isso vem do coração de vocês, carnais, profetas carnais. O pastor que eu escolhi, ele vai falar com conhecimento e inteligência, com base à minha palavra. Ele vai se alimentar, ele vai viver um pão de cada dia. Ele vai dar graças pelo hoje, porque o amanhã pertence a quem? A Deus. O servo, o pastor de Deus mesmo, ele não revela nada do amanhã, porque ele vive o pão de cada dia. O amanhã pertence ao Senhor, e eu recebo que será o melhor dia da nossa vida. Essa coisa de falar, eis que Deus me revela, oxalabachula, eu estou vendo, eu vou te revelar, irmã, levanta, Antônia, levanta, Zuleika, isso, levanta, eu quero falar com você também, José, Deus está me revelando agora, fique de pé que eu tenho uma revelação para passar para você, e é revelação até 2050, viu, eu vou te revelar tudo até 2050, poderoso você, hein, profeta, então Deus desce do trono e você sobe e senta no lugar dele, meu filho. Porque se tu tem essa capacidade toda de revelar, a onisciência, Deus vai entregar para você. Tem que devolver tudo para você. É por isso que Deus usa a boca do profeta Isaías. Quem é você, rapaz? Não passa de um caco de barro. Entre muitos outros cacos de barro, está se engrandecendo no quê? Quem te gerou, quem te criou foi eu, rapaz. O Criador aqui sou eu. E você é a minha criação. Mais respeito. Isaías fala sobre isso. É muito importante congregar em graça. A gente cresce no conhecimento e respeita mais a grandeza e a soberania de quem? De Deus. Vamos aqui ao livro do profeta Samuel, o primeiro, capítulo 17,
verso 1, em o nome de Jesus. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azecá, em Efins Damim. Porém Saul e os seus homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado de Dalém, e os israelitas no outro monte, do lado da Quem. Entre eles o vale. Um estava de um lado e o outro estava do outro. É isso mesmo? E a cada nome, né? Estranho, esquisito. Não chega a ser palavrão, tá, abençoado? Será que é palavrão isso, pastor? Estou desconfiado aqui, hein? Você que está me acompanhando do outro lado, não é palavrão. É que a Bíblia, às vezes, se pronuncia dessa maneira. Verso 4. Subilim. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. O sujeito era grande, tinha quase 3 metros. É assim que às vezes o problema se apresenta na sua vida, como gigante. Às vezes, de repente, uma enfermidade aparece, um caroço, uma situação, um problema, desemprego, uma situação na família que você toma conhecimento, e você, caramba, que tristeza, meu Deus, que situação amarga. Problema com o filho. Outra coisa, às vezes, tem situações que nem chega a ser um gigante. Tem situações que sim, tem outras que não. É o seu medo que torna aquilo um gigante. De repente, uma situação no seu corpo, na sua pele, você olha assim, ai meu Deus do céu, é um câncer. E você fica tomado por um medo, é um câncer, pode ser um câncer. Aí quando você chega lá, o medo, não é nada não. Não, isso aqui é natural da sua pele, vai aparecer tantos ainda. E você, ai, graças a Deus, doutor. Ah, doutor Marcos Antônio, muito obrigado, viu? Graças a Deus que eu estava numa preocupação, numa angústia. Meu coração estava palpitando, estava sentindo uma dor por dentro. Eu pensei que eu ia morrer. Cuidado, hein? Nós temos uma carne maligna, inimiga de Deus. O medo pode gerar algo que não é um gigante, mas o medo pode fazer com que você pense que aquilo é algo grande. Uma situação na sua vida. Eu me faço entender? Seguindo, verso 5, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Trazia na cabeça, esse Golias, um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que sais, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhe dentre vós um homem que desça contra mim. Tem algum valente aí? Sujeito desaforado, né? Tem algum macho aí, de verdade? Um valente? Chamando para o duelo. Verso 9. Se ele puder duelar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Como eu havia dito para vocês. Disse mais o filisteu, o Golias: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram o quê? Muito.
Nessas horas, a gente não pode se esquecer das palavras de Deus. Quando vem uma notícia, algo que você não esperava, um caroço quando aparece no corpo, uma enfermidade, desemprego, filho nos vícios, problema na família, perseguição na família. A gente tem que se lembrar das palavras de quem? De Deus. O que Deus diz, por exemplo, quando passarem pelas águas, divina, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa palavra é para vocês, abençoados, e para os muitos que estão me ouvindo agora. Receba, transfira para a sua vida. Isaías 43, verso 2. Anote para ler depois. Isaías 43, verso 2. E tem mais, Paulo diz que os problemas são como tempestade. De repente vem, sem você esperar, mas que não é para a vida toda. Essa afronta aí no seu trabalho, esse filho nas drogas, esse filho ignorante, esse marido incrédulo, ignorante, isso não é para a vida toda. Tem uma promessa na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do verso 16 ao 18. Vai passar. Não é para uma vida toda. Nem a nossa carne é para a vida toda, quanto mais um problema. Quanto mais uma situação, uma adversidade. Eu recebo você com a mente de Cristo ativada, Deus te dando entendimento de tudo que está sendo dito nessa manhã, você com olhos iluminados. Eu estou trazendo um ensino na palavra. Agora eu pergunto e faço uma observação aqui. O sistema, quando lê isso aqui, faz um gigante bem grande e coloca num altar para as pessoas tacarem pedra. O que tem a ver isso com o que eles fazem? Nada. Aqui está mostrando, nos ensinando, que existem gigantes na vida, problemas, situações, que a gente tem que enfrentar com pedra na mão. Não, que a gente tem que enfrentar com a nossa fé. Confessando sempre a nossa fé em Deus. Lá na frente fala que Davi pegou uma pedra e tacou no gigante. Agora, o que isso tem a ver em eu chegar na igreja, no altar e dizer, ó, aqui pessoal, a mim pessoal, essa pedra aqui é Deus. Quando você pegar essa pedra aqui, você é empresário fracassado, derrotado, a mim pessoal, quando você tacar nesse gigante aqui, vai estar a sua falência, a empresa falida, você vai destruir isso, com essa pedra que é Deus, a mim pessoal, não. Nem a pedra que Davi jogou, e nem essa que será jogada por você, religioso, que eu declaro você saindo dessa, é Deus. A pedra de Davi foi a fé que ele teve no Senhor. Ele falou, eu vou contra você, gigante, pelo poder de Deus. Uma pedra não teria condições de derrubar um gigante, abençoados, de quase 3 metros de altura. A minha altura é 2,70 metros. Ele tinha um pouco mais do que eu. Eu tenho 2,74. Eu tenho 2,74. Ele era um pouco mais do que eu. Não derruba. Ele pesava bem, assim como o pastor Heraldo. Bem pesado. Olha o pastor Heraldo, você vai ver o peso do homem. Bem pesado como o pastor Heraldo. Quando terminar a reunião, pastor, não fala isso de mim. Pelo amor de Deus. É brincadeira. Pastor Heraldo é uma pedra viva. Quando Noé estava construindo a arca, ele estava junto, ajudando, auxiliando, orientando. Não tem que ser assim. Vamos colocar madeira para não ter vazamento. Esse homem, ele tem pré-existência, abençoado. Você olha assim, jovem, que nem Davi, aquele garoto aqui, mas isso aí, ó. Antes do mundo ser mundo, ele já existia. E ajudou Noé, falou, Noé, eu estou aqui para te dar uma mãozinha. Eu estou desconfiado que ele é aquele que andava com Deus, Enoque, e depois apareceu, foi e agora voltou de novo.
A gente nunca sabe, né? Vamos seguir aqui. Ei, pastor Heraldo. É o nosso presente de Deus aqui no nosso meio, né? Louve a Deus pela vida dele, né? Pastor Heraldo, graças a Deus. Graças a Deus. Seguindo aqui, vamos ao verso 32. Para remir o tempo, para ganhar tempo. Pegando aqui os pontos mais importantes. Davi, nos outros versículos que você vai ler em casa, tomou conhecimento da afronta e falou, deixa comigo. E olha o que Davi falou para o rei Saul. Ele foi levar comida para os irmãos, o pai mandou, leva lá comida, seus irmãos estão na batalha. E eles estavam com medo. Com medo. Os irmãos também estavam lá, com os demais soldados, com o povo de Israel. E o próprio rei também, a Bíblia diz que estava aqui, todos com medo. E Davi tomou conhecimento. E é aqui, a partir desse verso 32, que Davi mostra ao rei Saul a experiência dele com quem? Com Deus. Rei Saul, você tem experiências de batalhas com inimigos. Eu tenho experiência com Deus. E eu digo, esse gigante vai morrer pelo poder de Deus, através da minha vida. Coisa linda, né? A gente tem que viver a fé antes da coisa ser resolvida. Não é depois. Aí é muito fácil. Não é verdade? Vocês que estão aí atrás. Não é verdade? A gente tem que viver a fé antes da situação ser resolvida. Davi foi logo falando, olha, vai acontecer isso e isso, e eu vou pegar a cabeça dele e colocar numa bandeja aqui. Eu vou matar esse gigante. Pelo poder de Deus. E o Saul, meu filho, você é tão jovem para isso. Nunca se olhe incapaz de uma meta na vida, de uma conquista que você deseja. Está servindo a Deus? Você vai ter vitórias. Por onde quer que você ande. Vamos aqui à leitura. Primeiro livro de Samuel, 17:32 agora. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração, rei. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Vai vendo, hein? Passando a experiência dele, ele tinha com Deus. Porém, Saul disse, Davi, contra o filisteu, não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Ele passou aqui para ele uma palavra o quê? Negativa. Desde a mocidade. Traduzindo, olha, você não é capaz de vencer esse homem. Às vezes as pessoas nos julgam e nos olham assim, segundo a aparência. Pessoas dentro de casa, pessoas na rua, no trabalho, nos julgam como fracos. Só que essas mesmas pessoas se esquecem que temos uma aliança, que nós temos um relacionamento com Deus. Essas mesmas pessoas que nos julgam. E quando não é essas pessoas, às vezes é você mesmo que se julga incapaz. Sou pequeno, sou fraco. Eu não aguento, pastor, esses ataques todos. Eu não aguento. Tem muita gente na família me atacando. Você, pastor, eu não aguento esses ataques lá do outro ministério contra mim. A minha esposa não para de chorar, eu não paro de chorar, eu não aguento. Eu não aguento toda essa perseguição, toda essa pressão. Não olhe para você, pastor, esposa de pastor. Você ovelha de Cristo. Não olhe para você segundo a carne. Olhe para Deus. Porque é Ele que vai te dar a vitória. Amém? A gente vê que dentre os filhos de Jessé, Davi foi o escolhido, mostrando que Deus não olha a aparência de ninguém, mostrando que ninguém se levanta pela força do braço da própria pessoa,
mas porque Deus quer aquela pessoa dentro da sua obra. Você está aqui na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, não é por acaso. Não é que te bateu na telha, eu vou. Você está aqui porque Deus quer. Ele te revelou a graça e te trouxe para cá. E os muitos que ainda virão. Tem gente me ouvindo há 6 meses, há 8 meses, há 1 ano está me acompanhando pela internet. Tem pessoas que levam mais tempo para passar a congregar, mas vai estar aqui. Porque quando o papai fala, meu filho, não tem filho que segure, não tem esposa, não tem marido, não tem emprego, não tem nada, não tem distância. Quando o papai determina, é agora que eu quero te ver congregando, a pessoa vem. E eu creio nisso que eu estou falando. Eu creio que muitos da sua família vão estar aqui. E aquele que está fazendo assim birra, senta que vai demorar, viu? Pois sentado já estou e já estou vivendo a fé, e você vai sim. Então vai sonhando, vai, abençoado, poderoso é Deus. Quem era você há um tempo atrás, em anos antes? Você não era essa pessoa hoje, com compromisso. Você não estava nem aí para as coisas de Deus. Mas Deus foi mudando isso dentro de você. Isso se chama poder do Espírito de Deus. Só Ele tem o poder de mudar uma pessoa. A gente planta a semente e Ele diz, é promessa, eu dou o crescimento. Deus dá o crescimento mesmo. Ele cumpre o que diz. Eu creio. Seguindo aqui, uma vez lido aqui o verso 33, vamos ao 34. Em nome de Jesus. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Porque o rei Saul duvidou da capacidade dele. Falou: rapaz, não duvide não, que eu tenho capacidade. Eu sou capaz. Eu saí após ele e o feri. E livrei o cordeiro da sua boca. Levantou-se ele contra mim. Agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Diga: eu recebo essa palavra. Diga o mesmo que Davi disse, o mesmo que Davi declarou, declare para a sua vida. Deus também me livrará dessa situação. Você recebe essa palavra? Eu recebo que o Senhor me livrará dessa situação de tristeza, depressão, de doença, desemprego, problema na família. Eu recebo também que o Senhor me livrará. Amém? Amém. Amados, em respeito à soberania de Deus, vamos orar um pouquinho e daqui a pouco a gente segue com a leitura. Já estamos perto do fim. Só para a gente crescer ainda mais e tomar posse, vamos a uma oração, a uma breve oração. Feche os seus olhos, sentadinho como todos vocês estão aqui, permaneça sentado e vamos orar. Senhor, eu transfiro as palavras de Davi para a minha vida, assim como todos que estão aqui, de forma presencial, e essa pessoa que me ouve também. Ela transfere o que está descrito aqui, Senhor. Que o Senhor me livrará dessa situação de doença, de tristeza, depressão, de preocupação, de dor no corpo. Esse filho nas drogas,
esse filho ignorante, que tem magoado o meu coração de pai, de mãe, Senhor, quase todos os dias, é como uma ferida aberta, Deus. Eu recebo, cicatrizando, eu recebo o Senhor me livrando dessa situação, Senhor, dessa angústia. Declare nesse momento, Deus te livrando você, amado, dessa situação de doença, de sofrimento, dificuldade, esse problema com o seu filho, em um nome de Jesus. Faça a sua oração, com entendimento na palavra de Deus que estamos recebendo aqui, em o nome do Senhor Jesus. O Senhor me livrará das mãos deste filisteu, e a você dessa situação, em o nome de Jesus. Eu recebo, Senhor, a minha vida livre desse sofrimento, o meu filho livre desse sofrimento, dessa vida bagunçada, desencaminhada que ele tem, Senhor. Traz calma para o coração dele, sabedoria, inteligência. Ilumina o coração dele, Senhor, assim como o Senhor iluminou o meu. Traz, Senhor, sabedoria, consolo, paz, certeza, em o nome de Jesus. Certeza de um Deus que cumpre o que diz. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Louve a Deus com suas palmas. Isso, bem forte. E vamos seguir aqui com a leitura em nome de Jesus. Receba essa oração tendo efeito na sua vida, se cumprindo na sua vida, você que está aqui, você que me ouve. Creia em o nome de Jesus. Nunca diga, isso é impossível. Nunca diga, essa situação aqui não tem jeito. Nunca use essa palavra. Confesse a que você está aprendendo aqui, ó. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor será o quê? Contigo. Quando a pessoa está determinada na fé, não tem como segurar ela, né? Quando uma pessoa tem determinação, eu quero desse jeito, na minha vida tem que ser assim, 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 porque eu creio, e eu vou esperar até tomar posse. Quando uma pessoa tem uma determinação como essa, não tem como você segurar uma pessoa dessa. Não dá para segurar ela. Saul não pôde segurar Davi. Nossa, você tem uma fé tremenda, eu não posso segurar você. Você quer mesmo enfrentar ele? Então vai. Vai nessa tua fé, nessa confiança toda que você tem. E ele foi. Para remir o tempo, do verso aqui 38, 39, 40, 41, e 42 e 43, aqui mostra que Davi, a fé dele, não foi a pedra, mas a confiança que ele tinha em Deus. Deus não era a pedra. Vamos aqui ao verso 43. Disse o filisteu a Davi, porque ele se preparou para enfrentar ele, né? Não deu certo vestir a armadura, ele deixou a armadura de lado. Falou, não, está muito pesada para mim. Eu vou pegar aqui o meu alforje, o meu cajado e uma pedra e vou seguir. Aí o gigante falou a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a quem? A Davi. Ou seja, os deuses do gigante, né, ele tinha deuses, ele falou, te amaldiçoou, Davi. Só que existe um porém aí. Aquele que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Lembra do que Davi falou no Salmo 91?
praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua vida. Aquele que é um abençoado por Deus, praga nenhuma prospera. O teu inimigo pode te xingar. Às vezes acontece, né? Aquela pessoa que tem raiva de você, ela te xinga. Ela deseja o teu mal, a tua destruição. Eu quero que você sofra. A minha felicidade é ver a tua morte. A minha felicidade é ver a tua ruína. É ver você perdendo esse emprego, esse casamento. Os teus filhos não prestam. Você não presta. Você vai sofrer. Ah, vai. Eu te odeio. Se você tem uma vida no Senhor com compromisso, se você é como Davi, servo de Deus, quem deseja amaldiçoar você não vai prosperar nunca. Não vai ver isso nunca. Diga, eu recebo essa palavra. Não vai conseguir, porque você é um abençoado que está ligado à videira. Quem está ligado à videira, meu filho, tem uma redoma na sua vida. E muita gente já praguejou você, hein? Como também as mesmas questionaram, cadê seu Deus? Não estou vendo isso, não estou vendo aquilo, não estou vendo isso, não estou vendo aquilo, não estou vendo isso, não estou vendo aquilo. Está na grandeza dele, caprichando nas promessas que ele tem para mim. Está caprichando, vai ser uma melhor do que a outra. E recebo você vivendo bastante para ver todas elas, em o nome de Jesus. Mas que você viva bastante para ver. Verso aqui, 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu, e às bestas feras do campo. Eu vou te matar, hein, Davi? Tu vai ver. Eu vou te fazer picadinho, meu filho. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em um nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A minha confiança é Deus, ô sujeito. Eu vou te derrubar pelo poder de Deus. É por isso que a gente tem que guardar muito aquela palavra de Provérbios. Deus é que vai vingar por você, fazer justiça por você. Amém? Provérbios 20, 22, se não me falha a memória, eu passei agora há pouco para vocês. Então a arma de Davi era a fé que ele tinha em Deus. E no verso 50, olha só. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de quem? De Davi. Quem foi que derrubou aquele gigante? Deus. A nossa pedra é a nossa fé. E eu recebo a morte do teu gigante. Eu pulei alguns versos porque essa história já é conhecida por você. Porém eu estou te passando o espiritual da palavra. Quando você estava no sistema, fizeram dessa leitura uma campanha. Fizeram um boneco de isopor bem grande e colocaram você para tacar pedra naquilo. E parecia a igreja um jardim de infância. E taca pedra no gigante, taca pedra na Geni, coisa desse tipo, né? E você lá, imagine agora a amante do seu marido. Aí você, desgraçada. Aí que você taca, e uma das pedras pegou até no pastor, no auxiliar do pastor. Ele teve que, olha, calma aí, senão vai quebrar a corrente. Né? Aí esses homens não despertam o amor, suscita a ira, revolta nas pessoas. Imagine um amante, imagine aquele patrão que te mandou embora. Desgraçado, ele vai perder aquela empresa, ele mandou embora. Eles ativam a carne das pessoas. A ira, o ódio, a carne abençoada, desperta o carnal. Aqui nós temos que despertar um outro gigante, o espiritual, o Deus que mora e vive dentro de você.
Em um nome de Jesus. Quando uma pessoa confia em Deus, Deus faz a diferença. Não faz? Olha só. O exército, o povo de Israel ficou espantado, ficou com medo. Aí Davi, não, gente. Olha, a confiança em Deus vale mais do que muitas espadas, viu? Vocês vão ver, ó. Eu vou derrubar ele ali. Sem nenhuma espada na mão. Todos vocês aqui estão armados, estão com armadura, mas a confiança em Deus vale mais do que tudo que vocês têm aí. Eu vou lá e eu vou vencer, e vou voltar com a vitória. E voltou, com a cabeça na bandeja, o gigante. Você lê o resto em casa? Abençoado, por que essas coisas estão na Bíblia? Para que a gente venha transferir para o nosso coração a confiança, a determinação, a coragem, o bom ânimo, nunca desistir quando vem o dia mau, não deixar nenhuma palavra desanimar você. Ah, pastor, eu sinto vontade de ficar dormindo o dia todo. Não, isso não vai mudar não. Você entrar no quarto e ficar lá dormindo. Levanta, desperta tu que dormes. Ah, pastor, quando alguém me magoa, eu fico o dia todo deitado. Aquela tristeza, aquela depressão, sabe? Isso não resolve. Levanta, enfrenta. Coloca essa causa diante do teu Senhor. Eu não aguento mais, pastor, tantas pessoas me perseguindo, me tacando pedra, falando mal de mim. Persevera no Senhor, como Davi. Recebo o meu Deus fazendo justiça por mim. É aquilo que eu ensino para vocês, sempre. Quando eu falo de enfermidade, eu não posso fazer nada pelo meu filho, eu não posso fazer nada pela minha esposa, eu não posso fazer nada pelo meu marido, mas eu vou ver o meu Deus fazendo por mim. Eu vou ver o meu Deus fazendo por mim. Então a gente não pode se esquecer das palavras de Deus nas fases difíceis da vida. Davi estava com a mente dele vibrando com a mente de Deus. Converso com o papai o dia todo. Converso com ele o tempo todo. Ele vai guerrear por mim. Amém? Tem mais coisa para falar para vocês, mas devido ao tempo, passei um pouco hoje do horário, me perdoe. Mas valeu a pena receber uma palavra tão maravilhosa como essa. Domingo tem mais, quarta-feira tem mais, em o nome de Jesus. Receba os anjos te levando em segurança para a sua casa, para o seu destino, em o nome de Jesus. Tenham todos um bom dia. Você também que me ouve, você é um mais que vencedor. Tchau a todos. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.